Olá, pessoal do nono ano do Instituto Ana Nery. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a zona do euro, tá? Na aula de ontem a gente viu aí, no caso, sobre a União Europeia, né, sobre como a União Europeia surgiu, porque ela é importante, quais são os objetivos. Então, de forma geral, a gente fala um pouquinho sobre esse bloco econômico. Hoje a gente vai especificamente falar sobre a criação, né, e o uso aí dessa moeda comum do bloco da União Europeia, que é, no caso, o euro, tá certo? Na página 74, gente, do livro de vocês, vocês vão encontrar logo aqui de cara um mapa mostrando aí a zona do euro, tá? A zona do euro, no caso, claro que só são países europeus que usam aí a moeda o euro, no caso, como moeda oficial. Como eu falei para vocês na outra aula, não são todos os países que usam como moeda oficial, alguns apenas adotam ele como uma moeda secundária. No caso, aceitam o euro, mas não tornaram a moeda oficial do seu país, tá? Aí aqui, ó, zona do euro. Todos os países aqui que estão grafados de amarelo, eles usam realmente o euro como moeda oficial, tá, gente? Aí aqui a gente tem os Estados-membros da União Europeia que tem a opção de exclusão. No caso, como eu falei para vocês, Reino Unido ele não quis aderir aí o euro, né, como moeda oficial. Aí a gente também tem aí a Dinamarca, a Irlanda, tá? Eles não quiseram aí aceitar o euro como moeda oficial. Aí temos aí os Estados-membros da União Europeia que ainda não adotaram o euro, tá? Então, países que ainda estão em processo de transição para colocar o euro como moeda oficial, ok? Então, nós temos aqui. O Tratado de Maastricht previa duas medidas importantes. No caso, esse tratado foi assinado lá em Paris, tá certo? Que começaram a se realizar em 1º de janeiro de 1999. A criação do Banco Central Europeu e a instituição de uma moeda única. O euro, nova moeda europeia, foi inicialmente adotado por 12 países. Até dezembro de 2001, funcionou apenas como referência para preços, contas bancárias e moedas nacionais. Então, como o euro ele foi criado, no caso em 1993, em 1999 a gente teve novas decisões para saber como é que ia se dar essa transição da moeda. Em 2001, no caso foi o último ano que eles usaram o euro apenas como moeda bancária, tá certo? Apenas como transições financeiras, realmente. E a partir de 2002, aí eles começaram realmente a colocar em circulação para toda a população. Então, a população, ela realmente só começou a usar em 2002, tá? Aí aqui. A partir de janeiro de 2002, o euro se consolidou, passando a circular no lugar das moedas dos países que aderiram prontamente à mudança, como França, Alemanha e Itália, entre outros, né, gente? Vocês estão vendo aí no mapa embaixo que são bem mais países do que esses três. Esses três são os principais porque a gente trata eles como as maiores economias aí desse bloco. Aí em 2004, mais 10 países adotaram o euro, dentre os quais 8 se mantiveram socialistas durante muitos anos, tendo que adaptar sua economia ao capitalismo. Os 28 países que formaram atualmente a União Europeia, conforme as datas de sua integração, são Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, França e Itália, em 1957. Reino Unido, Irlanda e Dinamarca, em 1973, Grécia, em 1981, Espanha e Portugal, em 1986, Áustria, Suécia e Finlândia, em 1995, Malta, Chipre, Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria, em 2004, e Bulgária e Romênia, em 2007. Ok? Aí, dentre esses 19 adotaram o euro e formam assim a zona do euro. Então, desses 28 países, né, que estavam aí na União Europeia, só 19 adotaram o euro como moeda oficial. Aí, Reino Unido, Dinamarca e Suécia continuam com suas próprias moedas. Como vocês viram aqui, no mapa eles estão grafados em verde. Eles não quiseram usar o euro como moeda oficial. Aí, o gradativo êxito da União Europeia tem contribuído bastante para reduzir a interferência norte-americana na Europa Ocidental e para lhe devolver a posição tradicional
de centro mundial de poder. Gente, preste atenção. Então, por isso que realmente eles fizeram a União Europeia. Eles queriam realmente tratar aí como um bloco econômico mundial, né? Onde eles tivessem aí o controle, né, de toda a economia do mundo, tá certo? Então, a União Europeia não foi um simples acordo entre os países para circular entre eles. Foi uma forma realmente de consolidar os países da Europa para enfrentar as demais potências, ok? Aí, continuando. Atualmente, a Alemanha e a França, países que lideram a integração europeia, empenham-se em ampliá-la com a incorporação dos países do leste europeu. Lembrando que países do leste europeu eram um dos países que, na época da Guerra Fria, eram socialistas. Então, eles tiveram uma certa resistência aí de, no caso, aderir a todo o sistema capitalista. Foi um momento aí de transição realmente. Então, para eles entrarem aí na União Europeia, eles ainda tinham algumas coisas, né, algumas resistências com relação aos seus sistemas, tá? Seu sistema econômico. Aí, o que os tornaria um membro, aliás, o que os tornaria um mega bloco econômico. No entanto, essa fusão é cercada de dificuldades como a pobreza, o desemprego, as desigualdades regionais, a recusa de parte da população quanto à unificação e não aceitação de uma única Constituição, e para que haja uma total integração do bloco europeu quanto aos ideais políticos, econômicos e sociais. Esses obstáculos deverão ser superados, especialmente para que se enfrente o poderio norte-americano e o desafiador crescimento japonês. Como eu falei para vocês, toda a resistência da União Europeia é para o enfrentamento aí dos Estados Unidos e do Japão, né? Sabemos que o Japão é uma grande potência, né? Uma potência econômica mundial que tem se destacado cada vez mais, tanto na parte tecnológica, industrial, né? Toda a sua parte econômica está sendo bem consolidada, é um país asiático, né? E temos também aí os Estados Unidos, como vocês sabem, a superpotência, né, que se consolidou aí em todo o século XX. Estados Unidos esteve aí quando ganharam a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, também saiu vencedor na Guerra Fria. Então, os Estados Unidos também é uma ameaça muito grande para os países europeus. Então, eles querem fazer um mega bloco, usar aí, no caso, uma única Constituição. Só que aí esse processo, tá, gente, constituinte, de realmente mudar as leis que os países já têm, né? No caso, para unificar as leis, para unificar toda a Constituição dos países, é um processo que realmente encontra uma relutância muito grande dos países. Alguns países, por causa da sua Constituição mesmo, que eles não querem trocar, e outros países por causa da dificuldade realmente que a população faz, tá? A resistência da população. Porque aí, no caso, se você coloca uma Constituição só para todos os países, a população, ela também fica, no caso, à mercê aí de todo o processo, né, de tomada de decisões. Então, o que antes era para ser decidido em um país só, agora é para decidir em vários países. Então, a população, ela teme, no caso, continuar ou permanecer nessa questão aí da miséria, realmente, do desemprego, da desigualdade social, com a chegada aí dessa união, desse mega bloco, tá certo? Aí a gente tem aqui o Plano Marshall. Gente, como eu falei pra vocês, o Plano Marshall, a gente falou muito dele também no 8º ano, quando a gente falou de Guerra Fria, porque no caso foi uma ajuda financeira, né, que os Estados Unidos deu aí para os países europeus, para eles se reconstruírem, para eles se levantarem, ao mesmo tempo apoiarem aí os Estados Unidos. Então aqui está dizendo o seguinte: o Plano Marshall foi criado pelos Estados Unidos para ajudar na recuperação dos países europeus devastados pela Segunda Guerra, porque a crise europeia poderia colocar em risco o futuro do capitalismo e da própria ascensão econômica americana, uma vez que daria espaço ao comunismo socialista. Então, os Estados Unidos ajudou os países, né, a serem reerguidos aí depois da Segunda Guerra Mundial, durante a época da Guerra Fria, para realmente conquistar o apoio deles e para evitar que o comunismo ele se espalhasse aí pelos países da Europa, tá certo? Em troca disso, claro que eles tiveram aí o apoio desses países, tá? Então,
Na próxima aula a gente vai ver aí as principais economias da União Europeia, que no caso a Alemanha, a França e o Reino Unido, que já saiu da União Europeia, mas que a gente ainda vai tratar sobre esse assunto, né, de como o Reino Unido ele era importante para a União Europeia, tá certo? Apesar de ele não fazer mais parte, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.